Já estou por tudo. Não é preciso ligar. Ótimo. Boa tarde para todos. Meu nome é David Justino e sou membro do Conselho Consultivo do EduLog e é nessa qualidade que me apresento. Estou aqui precisamente para apresentar um amigo de há muito e reconhecidamente uma pessoa que eu respeito pelo aquilo que fez de investigação e de docência, mas fundamentalmente de investigação, e que neste momento está a ocupar não o cargo de investigador, mas o cargo de secretário de Estado do Ensino Superior, em que tem a grande oportunidade de mobilizar o conhecimento, a experiência e, acima de tudo, muito que conseguiu consolidar no que diz respeito à investigação no ensino superior para a elaboração das políticas públicas de educação, neste caso, de educação no ensino superior. O professor Pedro Teixeira é professor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto e, obviamente, que o grande trabalho que desenvolveu foi precisamente não só como investigador, mas depois, mais recentemente, como diretor do CIPES, Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior. Foi também vice-reitor para a Formação e Organização Académica da Universidade do Porto. É consultor e foi consultor da Casa Civil da Presidente da República para a área do ensino superior e da ciência. E, se eu agora começo a enumerar todas as organizações a que está ligado, em que tem participado e trabalhado, podem ter a certeza que nós acabávamos a sessão e eu ficava aqui sozinho a enumerar tudo isso. E, portanto, vou tentar, acima de tudo, dizer que o Sr. Secretário de Estado, Pedro Teixeira, é um amigo também do EduLog, colaborou connosco em vários projetos e fez um excelente trabalho. E eu quero aproveitar a oportunidade para lhe dizer que ficamos eternamente gratos enquanto organização que se preocupa com a educação, mas ficamos muito mais honrados precisamente por ver que vamos ter a oportunidade de ter alguém que conhecemos a definir, a identificar e a diagnosticar e, acima de tudo, a tentar fazer do ensino superior algo de melhor, porque é isso que todos nós ansiamos. Não é que estejamos tão mal quanto isso, mas, acima de tudo, é fazer melhor. Sr. Secretário de Estado, meu caro Pedro, a palavra é sua. Obrigado. Então, muito boa tarde a todas e a todos. Eu vou fazer uma saudação genérica, acho que não levam a mal. Estamos entre colegas. O que é e como? Promessas do ponto de vista político. Não, eu sou do ponto de vista político, fiquei esclarecido com a história do Freud, não é? Porque depois desta apresentação eu quase que fazia o paralelismo, mas estou aqui outras pessoas que tiveram experiência em cargos políticos, que seja na área da educação, seja no ensino superior, e portanto eu acho que se calhar eles fariam a paráfrase de dizer: faça o que fizer, fará sempre mal. E portanto é o risco, e esse risco é ainda maior, sobretudo depois do trabalho de alguns anos de investigação na área, e por isso, aliás, alguns colegas reitores e presidentes politécnicos fizeram questão logo nas primeiras reuniões de me lembrar coisas que eu tinha escrito e dito, e eu disse: não se preocupem, porque eu lembro disso todos os dias, e portanto essa é parte da angústia. Mas agora, avançando mais a sério, é obviamente com muito gosto que eu estou nesta sessão. Muito gosto pela EduLog, à qual, aliás, como já foi mencionado, registro de interesses me unem laços de colaboração anterior, mas sobretudo também de muito apreço por aquilo que a EduLog tem estado a fazer, e esta é mais uma dessas iniciativas, e portanto muito obrigado a todos que colaboraram com esta iniciativa e que permitiram que nós focássemos a atenção num assunto que é tão importante para nós. A segunda nota inicial era que a professora Maria Emília resolveu parte de algumas angústias, porque eu penso que foi a professora Rosário Gamboa, quando eu estava a iniciar o
cargo de vice-reitor, partilhou comigo, dizia, nós basicamente especializamos em 2 tipos de discursos. O primeiro é dizer, vamos abrir um evento e dizemos isto é tão interessante que vamos já embora. E o segundo é ir ao fim, ao encerramento e dizer isto foi muito interessante, mas eu só cheguei agora e portanto não faço ideia do que é que aqui disseram. E essa é de facto uma angústia, sobretudo para quem tem interesse no assunto, a dizer eu gostava era de ter estado a assistir às sessões, ter aprendido com aquilo que foi apresentado e com a discussão, mas obviamente os constrangimentos do tempo, mas a professora Maria Emília é mais algo que eu lhe fico a agradecer, foi esta súmula que ajudou-me a situar e eu aproveitava, aliás, já agora, porque acho que é a primeira vez que nós estamos em público depois do fim do mandato, para lhe agradecer o trabalho enquanto Presidente do Conselho Nacional de Educação. E, sobretudo, por algo que eu acho que a caracteriza, e que infelizmente não caracteriza muitos de nós, que é esse espírito de alguém que tem sempre saudades do futuro. Não é? Há sempre alguém que está sempre a olhar em frente e oxalá possamos replicar isso. Muito obrigado. E certamente continuamos a contar consigo para nos espicaçar, a olhar para o futuro e a pensar o futuro em termos de educação. Eu tenho que vos dizer que aliás, aceitei inequivocamente quando me falaram na sessão, mas depois, quando estava a pensar o que é que vos diria hoje, pensei, eu vou ter que justificar porque é que vou encerrar. Porque numa conferência, num encontro sobre formação de professores, estar alguém do ensino superior ou do Ministério do Ensino Superior normalmente causa sempre alguma perplexidade. E isso necessariamente obriga-me a dizer algo. Quer dizer, eu acho que há de facto aqui um paradoxo que é o ensino superior, o Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, é o Ministério que tem a responsabilidade pela formação de professores, em grande medida, certamente na formação inicial, e no entanto, muitas vezes é muito ausente nas reflexões e na discussão sobre a formação de professores. É um Ministério que, em grande medida, decide e que tem um papel importante naquilo que é o acesso à formação inicial, naquilo que são os conteúdos e a forma como se organiza a formação inicial, tutela as instituições que fazem, ou que é suposto fazerem, a formação contínua de professores e, no entanto, tipicamente o convidado foi o convidado que abriu, não é? O colega João Costa e o Ministério da Educação. E eu acho que há de facto aqui matéria para alguma reflexão, eu não me vou alongar, mas acho que há 2 ou 3 notas que valia a pena desenvolver a partir deste paradoxo. E eu não sabia que tinha sido feita esse paralelismo com a medicina ao longo da conferência, mas de facto eu tinha pensado também nesse paralelismo, mas num sentido diferente, provavelmente, daquilo que foi assumido. Que é quando nós olhamos, por exemplo, para os dados do acesso ao ensino superior, do Concurso Nacional de Acesso, vemos que sensivelmente metade dos candidatos que se candidataram à formação inicial de professores não a escolheram como primeira opção. E provavelmente no último ano foram um pouco menos de 2%, nos outros anos menos de 1% desses candidatos tinham classificações, notas de candidatura iguais ou superiores a 17 valores. Aquilo que normalmente agora tem sido tratado em termos de despacho de vagas como cursos de excelência, isso daria pano para mangas o termo, mas vamos usar isso. Se isso fosse medicina, ou seja, se nós estivéssemos a falar de medicina e nós não conseguíssemos preencher grande parte das vagas nos cursos de medicina, se grande parte dos estudantes que se candidatavam a medicina não candidatassem a medicina como primeira opção, e se captássemos muito poucos estudantes com notas de conclusão do secundário e dos exames nacionais elevadas, isso suscitaria uma grande preocupação, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista da sociedade. E portanto, eu acho que isso tem necessariamente que nos suscitar alguma reflexão, porque é que, ao longo dos anos, e não é uma questão recente, há questões que são mais conjunturais, mas esta tem sido uma questão estrutural, porque é que, do ponto de vista do sistema, do ponto de vista das políticas públicas, do ponto de vista, sobretudo, da sociedade portuguesa,
nós não conseguimos atrair muitos alunos para a formação inicial de professores, não conseguimos atrair bons alunos, alunos motivados para a formação de professores, não é uma preocupação significativa. E não é, desde logo, uma preocupação para o ensino superior. Portanto, uma das coisas que eu vinha a refletir no escritório da A8 ou do escritório da A1, que são escritórios que eu agora uso muito, são razões desse desinteresse. Há uma parte que eu acho que tem a ver com a forma como o ensino superior se tem organizado e tem desenvolvido a sua atividade, até nas suas missões e nas suas prioridades. Em grande medida, a missão de ensino deixou de ser, muitas vezes, vista como a missão principal do ensino superior, mesmo quando ela era afirmada retoricamente, na prática, aquilo que as instituições gostam de valorizar, e se não eu convido-vos a ver as newsletters e a forma como as instituições de ensino superior, nomeadamente as universidades, se apresentam, e onde tipicamente aquilo que é valorizado muito é a investigação, a inovação e a dimensão de ensino. É falada normalmente quando saem os resultados do Concurso Nacional de Acesso, quando arranca o ano letivo, e durante o ano pouco mais acontece. E, portanto, o facto das próprias instituições de ensino superior não assumirem, enquanto sua missão principal, aquela que, aliás, lhe permite a sua continuidade, o facto de todos os anos receber novos alunos e ter esse papel de os formar, se calhar ajuda a perceber porque é que nós nós encolhemos os ombros quando somos confrontados com os dados que temos relativamente à atratividade dos cursos de formação de professores. A isto eu acho que se soma também uma tradição que felizmente começa a mudar, de ausência de reflexão sobre as questões pedagógicas e sobre a inovação pedagógica e curricular no ensino superior. E, de facto, nós não temos, felizmente, e eu diria alguma coisa também mais sobre isso adiante, mas felizmente tem mudado, mas, de facto, nós não tínhamos uma tradição de reflexão. Aliás, quando nós falávamos sobre formação pedagógica no ensino superior, a maior parte dos colegas diziam mas isso é uma coisa para o ensino secundário e para o ensino básico, não para as universidades, nem para os politécnicos. E, portanto, há de facto aqui, da própria vivência das instituições de ensino superior, um alinhamento relativamente às questões da reflexão pedagógica, que depois também se reflete neste desinteresse sobre a formação de professores. E eu acho que a isto também se somam outras questões que têm a ver, por exemplo, com os mecanismos de avaliação individual e institucional, que tipicamente desvalorizam estas dimensões e, portanto, há aqui um contexto que se foi criando no ensino superior que reforçou este desinteresse ou essa desvalorização institucional, sistémica e que depois que transmite ao resto da sociedade. E, portanto, há de facto aqui muito caminho para fazer e muito trabalho para fazer nesta área. Apesar de tudo, e eu acho que também me compete, seja pelas funções, seja porque ainda estou em início de mandato, portanto ainda é uma fase de entusiasmo, não é? Portanto, acho que o cinismo ainda não dominou, e eu também não sou muito dado a cinismo, portanto, acho que estarei relativamente imune. Mas eu acho que, apesar de tudo, há algumas pistas de mudança e há algumas pistas de esperança. O facto de me terem convidado é sinal de que acham que o ensino superior tem alguma coisa a dizer sobre o assunto e, portanto, já não é um mau começo. Mas o facto, por exemplo, quando se começou a discutir agora, há cerca de 3 meses, portanto, o Vento Tomou Posse há pouco mais de 3 meses, esta questão, o que fazer relativamente à formação de professores, a iniciativa foi uma iniciativa conjunta do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e o trabalho tem sido feito exatamente em parceria entre os dois ministérios. Podem dizer, bom, é simbólico. É simbólico, mas eu acho que é um caminho que se faz, como também, do ponto de vista do acesso ao ensino superior, por exemplo, é um caminho que está a ser feito também de reflexão conjunta entre o Ministério da Educação e o Ministério do Ensino Superior. E, portanto, eu acho que uma parte da mudança passa por haver muito maior diálogo, muito maior aproximação entre o Ministério da Educação e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. E a receptividade que nós tivemos, por exemplo, na primeira reunião da auscultação das instituições de ensino superior que fazem formação inicial de professores,
eu acho que nos deixou relativamente surpreendidos, e eu estou a olhar ali para a professora Carlinda porque está a coordenar o grupo de trabalho, porque de facto nós tivemos durante uma tarde, sexta-feira, 100 e tal responsáveis de instituições de ensino superior, vice-reitores, diretores de faculdades, diretores de escolas, pessoas que têm muito envolvimento na formação de professores, e não foi provavelmente para ouvir os discursos do professor João Costa e o meu, mas foi sobretudo para partilhar aquilo que eram as suas preocupações e sugestões. E, portanto, há de facto, eu acho que uma mudança de ambiente nas instituições de ensino superior, eu assinalaria ainda mais do lado das universidades, porque foram aquelas que se calhar que se desinteressaram mais, até mais do que os politécnicos, e, portanto, eu acho que há aqui um sinal de alguma mudança. E a própria mudança que eu há pouco já enunciava no ensino superior, de valorização da dimensão pedagógica no ensino superior, de valorização da formação de professores, de práticas de partilha pedagógica, de workshops, de múltiplas iniciativas, que tiveram desde logo um efeito muito importante, que foi sinalizar para os docentes que aquilo que faziam na parte de ensino era algo em que a instituição reparava e que valorizava. Porque muitas vezes essa é uma das queixas que também nós encontramos em muitos dos docentes. Aliás, só para acrescentar aos paradoxos, muitos dos professores que são hoje professores de ensino superior tornaram-se professores porque gostavam de ensinar. Gostavam certamente da parte de investigação, mas aquilo que em muitos casos chamou para os desencaminhou para o ensino superior foi o contacto com os estudantes. E foi essa dimensão, foi muitas vezes o exemplo, o estímulo, a influência que um professor ou que uma professora teve em cada um de nós. E o que muitas vezes o que eles sentiam e que muitas vezes transmitiam era que fizessem muito ou pouco, investissem muito ou pouco na preparação das suas aulas, naquilo que faziam com os seus alunos, a instituição reparava muito pouco e valorizava muito pouco. E, portanto, o facto de muitas instituições de ensino superior hoje terem programas de formação pedagógica dos docentes, terem responsáveis nas equipas reitorais ou nas equipas de presidência dedicados a essa área, eu acho que é um sinal de reconhecimento institucional, de valorização institucional que não é insignificante. E, portanto, eu acho que há aqui um caminho que se está a abrir, quer do lado de quem tem responsabilidades políticas, quer do lado das instituições de ensino superior, que eu acho que nós temos que aproveitar. E que temos que aproveitar para refletir sobre o que é que nós podemos fazer para mudar o perfil de acesso ao ensino superior, aos cursos de formação de professores. Ou seja, se nós queremos atrair mais alunos motivados, alunos com muita capacidade, o que é que nós podemos fazer desse ponto de vista? Qual o perfil da formação inicial e qual o papel das instituições, não só na formação inicial, mas na formação contínua, que é algo nós temos estado muito centrados em termos no debate dos últimos tempos, na formação inicial, por causa da questão de precisamos de trazer mais professores, de atrair mais professores, formar mais professores, mas há de facto aqui um buraco grande que é a questão da formação contínua. E, portanto, que é impensável numa profissão tão exigente, tão dinâmica como a de professor, nós acharmos que faz a formação inicial e depois não é preciso mais nada. E, portanto, houve tempos em que havia um trabalho muito mais sistemático. Aquele contexto que eu há pouco descrevi assim muito sumariamente acabou por atirar muitas dessas atividades para um papel muito secundário ou até acabar com elas, mas de facto nós temos necessariamente, se queremos, porque temos de nos preocupar não apenas com aqueles que vão entrar na profissão, mas temos que pensar como é que vamos apoiar, como é que vamos estimular aqueles que estão na carreira e que em muitos casos têm muitos anos à frente de carreira de professores. E por isso há aqui muita matéria para nós discutirmos. Eu não vou enunciar, até porque tenho aqui o relógio implacável a olhar para mim e tenho ainda mais implacável o Daniel, que está preocupado que se cumpram os horários, e também sei que o dia já foi longo e, portanto, não vos quero maçar, mas sobretudo dar este sinal que eu acho que temos uma oportunidade e, em vez de nos estarmos a lamorear sobre aquilo que não fizemos bem, sobre as oportunidades que perdemos, eu acho que há aqui uma oportunidade, neste momento, como provavelmente não tivemos nos últimos 20, 25, 30 anos, para, quer do ponto de vista das políticas públicas, quer do ponto de vista das instituições de ensino superior,
quer do ponto de vista até da sociedade portuguesa, que agora descobriu que afinal precisa de professores e que eles são muito importantes, há aqui uma oportunidade de facto para nós mudarmos e sem querer recorrer ao chavão dos nossos colegas da gestão de transformar um problema numa oportunidade, eu acho que de facto pode ser uma oportunidade para não só mudarmos e melhorarmos aspectos na formação de professores, mas é também uma oportunidade para valorizarmos o papel dos professores e a formação de professores. E, portanto, eu começo, ou termino por onde comecei, por agradecer à EduLog, porque mais uma vez, com a perspicácia e a pertinência daquilo que tem feito, fazer este debate hoje e, sobretudo, pedir também para que não abandonem este tema e continuem a acompanhá-lo e a promover esta discussão, porque certamente que ela será muito importante para os próximos tempos. Muito obrigado a todos. Bom, cabe-me a mim, como membro do Conselho Consultivo e em substituição do professor Alberto Amaral, que não pôde estar presente, e eu queria-lhe, porque sei que nós estamos a transmitir em direto, mas vai ficar gravado, eu queria-lhe expressar precisamente, digamos, a ideia de um abraço, porque o sentimos também ao pé de nós, precisamente porque ele também foi um dos inspiradores deste tema e deste tipo de abordagem. Quero começar, obviamente, por agradecer aos atores principais. E os atores principais são aqueles que, no fundo, apresentaram os seus trabalhos e quero nomeá-los, começando pelo António Nóvoa, pela Carolina Leite, pela Isabel Leite, pelo Pedro Freitas, pelo João Pedro da Ponte, and also all our guests from abroad, Eileen Kennedy, Anya, Daniel Alvungar, King Gu, Kate Walsh e Gert Biesta. We are very honored with your contribution. We, of course, we try to learn about your experience, about your knowledge, about your reflection, and about your contribution to make a better, not only education, teacher education, but a better education on all. Queria igualmente também salientar aqui, digamos, a intervenção da Maria Emília Bredora dos Santos. É um prazer ouvi-la. E, por último, ao Secretário de Estado, Pedro Teixeira, também é sempre um prazer ouvi-lo. Nesse sentido, em nome do EduLog e da Fundação Belmiro de Azevedo, eu quero agradecer também ao público que nos encheu, durante alguns períodos, nos encheu, digamos, este anfiteatro. Digamos, vocês são os destinatários e ficamos muito felizes de poder ter a vossa presença nestes 2 dias, foram 2 dias cheios, e dar uma especial palavra, precisamente também, à Comissão Organizadora. Sei que é uma comissão alargada, com muita gente envolvida, e eu vou chamar só, agradecer a 3 pessoas, à professora Carolina Leite, à Isabel Leite e ao Daniel Carvalho, que os farão transmitir a todos os outros que, no fundo, se envolveram neste processo, porque uma organização destas não se faz da noite para o dia, nem do pé para a mão, como se costuma dizer. E, nesse sentido, também, eternamente grato e profundamente reconhecidos pelo vosso trabalho, pela forma como as coisas acabaram por correr muito bem. E, nesta perspectiva, dou por encerrada a sessão, esperando que no próximo Congresso Internacional, que julgo que será daqui a um ano, muitos de vós poderemos contar com a vossa presença. Muito obrigado a todos, um bom regresso a casa, um dia feliz também.